Olá, meus irmãos, povo de Deus, nação brasileira, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos com a nossa lição que trata sobre a janela 10x40. Estaremos estudando essa lição maravilhosa, uma lição impactante que vai abençoar a sua vida, a lição de número 10, não é isso? A lição de número 10, tá, vou colocar os pontos ali da lição naquele primeiro momento lá, viu? A lição de número 10, e nós estamos aqui em Caldas Novas para trazer essa mensagem especial para vocês, que aos sábados ficam esperando. Gente, igreja, comunidade, povo de Deus de todo o Brasil e de vários países do mundo, que sempre estão conectados aos sábados, domingo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação e por cultuar a Deus. Não é uma escola apenas para você assistir, você participa ouvindo a palavra, meditando, glorificando a Deus e sendo abençoado. Comigo aqui hoje uma grande multidão de irmãos, né? Mas aqui comigo está o pastor Wagner, olha aí, pastor Wagner, o diácono Nilton, que nos acompanha também, pastor Feitosa lá do nosso campo, e aqui, olha, vamos lá, pastor Wagner. O pastor Wagner vai apresentando aí, os irmãos vão ficando de pé, né? Som aqui. Aperta aí no... Vai. Vamos ver aí. Não deu não. Fala aí. Vamos lá. Isso. Vê nesse outro aí, está dando aí? Deu, vai. Está conosco o irmão Otaviano, de Jataí, Goiás. Isso. Irmão Deuseni, de São Luís, Maranhão. Isso. Pastor Eurípedes e missionária Maria do Carmo, de Uberlândia, Minas Gerais. Isso. Pastor Valdemilson, Centralinho, Minas Gerais. O irmão Jackson Pinheiro, Maranhão. O irmão Roneilson, de Boa Esperança do Sul, São Paulo. O irmão Antônio Carlos e Nayara, de Ulianópolis, Pará. Isso. Irmão José de Oliveira e Cecília, de Coruripe, Alagoas. Pastor Ivan Barreto, de Capinópolis, Minas Gerais. Pastor Cirino Júnior, de Redenção, Pará. Irmão Agnaldo e irmã Silvana, de Urbano Santos, Maranhão. Isso. Alessandro e Adriane, de Rio de Janeiro. Juscelino e Sirlene, de Anápolis, Goiás. O irmão Belisário e a irmã Larissa, de Gurupi, Tocantins. O irmão Lucivaldo e Gilza, de Uberlândia, Minas Gerais. O irmão Max e Carol, de Mato Grosso. Irmão Neemias e Mari Lima, de Maceió. Pronto? Deus abençoe, muito obrigado pela presença e vieram participar conosco. Aqui é a nossa escola, né? Missionária esposa do Luiz Fernando também. A missionária, isso, a missionária esposa do pastor Luiz Fernando, fique de pé, ali está ela, pronto. Os irmãos querem saudar a todos, se é verdade, diga amém. Amém. Muito bem. Queridos, a nossa lição baseia-se nesses 3 pontos. Olha aí, está aparecendo na tela, uma batalha espiritual chamada janela 10x40, principais desafios da janela 10x40, estratégias para alcançar países da janela 10x40. Essa expressão não é uma expressão geográfica, queremos logo pontuar isso aqui. Ela surge em uma conferência, através de um missionário, com uma visão bíblica, teológica. Então, eles criam essa expressão devido à latitude 10 a 40 graus, ali na linha do Equador, mas essa expressão janela 10x40, você não vai encontrar em livro de geografia. Estou dizendo isso aqui para que vocês entendam que ela é apenas ou totalmente cunhada dessa forma pelo aspecto missiológico. Então, não há livros seculares que versam sobre a expressão janela 10x40. Então, nós vamos estudar isso à luz da nossa lição e da Bíblia, a palavra de Deus. O texto bíblico que o autor da lição, o autor desta lição, ele trouxe para nós, está baseado em Efésios 6, 10, 20. Aliás, nós já, várias vezes, já teve comentários da lição e já expusemos, né?
esses versículos, mas novamente iremos fazer uma nova exposição. Como nós não estamos com o nosso quadro aqui, todas as palavras gregas importantes desse tema, eu já fiz em outra exposição, né? Sim. Teve quando nós falamos sobre a batalha espiritual, Sim. fizemos isso. Então nós vamos trazer um comentário, sempre a gente faz isso. Primeiro eu uso o comentário da Bíblia, focando aqui os pontos, e depois a gente apresenta. Para os irmãos que vão gravar, vão dar aula amanhã, pode ir passando aí. Aqui nós temos apontamentos do livro. Vamos lá? Está aqui, né? Vamos lá, apontamentos do livro, depois daí, pode passar. Aqui nós temos a janela 10x40, uma região de significação bíblica, pode passar. Depois nós temos a definição geográfica da janela 10x40. Nós temos a população, nós temos as pessoas que ali vivem, vamos lá. Nós temos as 3 grandes religiões que existem ali. Nós temos a força missionária para aquele local. Nós temos aqui qual o grande desafio da janela 10x40. E durante a aula vai ser apresentado, não é isso? Então vamos voltar lá para o início e vamos seguir aqui com a nossa exposição. Os irmãos que nos acompanham já sabem, nós usamos primeiramente a Bíblia, que é de onde o autor firma o seu pensamento para escrever a lição. Mas como tem igrejas que não realizam escola dominical, realizam culto pela manhã, podem pegar o texto bíblico e acompanhar. Vamos lá, pastor Wagner. A nossa leitura é Efésios 6, 10, 20. Textuário primeiro? Textuário, isso, vamos lá. Textuário, primeiro, já ia esquecendo. Textuário. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, 20. A verdade prática, a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Muito bem. A janela 10x40, nós já fizemos aqui a pequena definição. Por que ela se constitui o maior desafio para a igreja? Porque, como nós já falamos, nessa janela nós temos 67 países, estaremos pontuando aqui alguns. Na janela 10x40 nós temos um grande número de pessoas que perseguem as pessoas que tentam viver ali a outra fé, porque eles querem que priorize as crenças que estão ali enraizadas, como por exemplo o budismo, o islamismo e o hinduísmo. Então essas 3 grandes religiões estão presentes ali na janela 10x40. Verdade é que David Hunt, ele escreveu certa vez que os povos dessa região são fracos porque o poder e a crença religiosa da Índia escraviza as pessoas que vivem em estado de miséria, de opressão, de depressão, de mazelas e de grande sofrimento humano, físico, humanitário e assim por diante. Essa área é a área que tem a maior parte de pessoas analfabetas do mundo, e nós temos lá mais ou menos 2/3 da população que reside ali na janela 10x40. Então, também é uma área que é cercada por muitos pessoas terroristas, e que eles trazem violência, você tem desigualdade social, você tem questões de etnia, você tem questões religiosas e espirituais. E como nós temos ali 2/3 da população, concentra-se o maior número de pessoas não evangelizadas no mundo. É por isso que é chamado de cinturão de resistência. Por que cinturão de resistência? Porque ali as crenças que estão estabelecidas, as grandes religiões, porque você não tem um cristianismo, você tem 3 grandes religiões que elas não têm uma fé que é livre, é uma fé imposta. É uma fé imposta, e ainda que se diga que em certas partes desses países, porque na janela 10x40, você tem, por exemplo, parte da África, Ásia e Oriente Médio. E nessas regiões ali, vocês vão encontrar pessoas oprimidas, escravizadas, dominadas pelo poder das trevas. É claro, quando Bertrand Russell dizia que a religião era um atraso para a população, é porque, lamentavelmente, existem líderes que usam o poder da fé, o poder da religião, para escravizar pessoas.
Nós não temos jamais a crença e a ideia de Nietzsche. Nietzsche dizia que a religião é um atraso para a humanidade. Não diríamos assim, porque todo ser humano é religioso. Naquela teologia elementar de Bancroft, ele diz naquela obra que todo ser humano, tanto pelo aspecto psicológico, pelo aspecto antropológico, tem os seus traços universais. E um deles é a religiosidade. E hoje nós falamos pela manhã aqui sobre Santo Agostinho. Ele dizia: a nossa alma está inquieta, está sem sossego até voltar para quem a criou, que é Deus. O problema é que o homem pecou, perdeu o rumo e hoje ele adora qualquer coisa, porque está cego pelo pecado. Então você tem nessas regiões escravidão, você tem pobreza, você tem miséria, você tem doenças, e aí está o maior desafio para a igreja. É a área menos evangelizada do mundo, é a área onde a população é tão explosiva, mas mais ou menos 8% de alguns missionários que estão ali trabalhando. Então, quando você vai para o site Portas Abertas, a CEPAL, dentre outros órgãos de missões, eles falam desse problema, ok? Então, hoje a nossa temática é sobre a janela 10x40. Mas aí vocês que estão aqui, observem bem, para entrar num local desse, onde a força espiritual é tremenda, aonde as crenças são horríveis, aonde a perseguição é tremenda, quem ousaria ir para esse local? Aqui que está a pergunta: quem é que tem coragem de abandonar a sua casa, a sua família, o seu país, a sua terra, para ir fazer missões nesse local? Ou nessa região, que é a mais desafiadora para todos nós? Aí está a questão. Por isso que o autor, ele começa com a citação de Efésios 6, vamos lá, 6, 10 a 20, é a citação, vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sim. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Muito bem, agora nós temos os 3 pontos. Primeiro, olha aqui, nós temos o primeiro ponto desse texto: a caminhada do cristão como uma guerra. Observe que o verso 10, como é que diz? Verso 10. No demais, irmãos meus. Nos demais, irmãos meus. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. E no que mais? E na força do seu poder. Pronto, então nós vamos analisar o seguinte. O apóstolo São Paulo, eu coloquei ali, o apóstolo São Paulo, ele classifica, ele vai delinear a caminhada do cristão como o quê? Vamos lá, falei vocês bem forte. Como uma? Guerra. Vamos lá, como uma? Guerra. Então ele está dizendo que é uma batalha. Ouçam bem, uma batalha que ele diz que é chamar para um confronto mortal. Essa ideia de que você foi chamado para viver a vida cristã de conforto, para viver, tem muitos irmãos que andam com essa, pensa que a vida cristã, na verdade, é um conforto, é um retiro, é uma férias, pensa que a vida cristã é aquele momento que ele diz assim: não, eu estou tranquilo, o Senhor, Ele já me deu vitória, eu não tenho que temer nada. Pensa que é um final de semana que alguém coloca a mão na cabeça dele e diz: tudo já saiu. Pensa que é ir numa cidade derramar azeite,
E aí dizer, todos os demônios dessa cidade já foram embora. Continuam lá do mesmo jeito. Os demônios estão aí nos lugares, nas cidades, nas praças, nas ruas. O Senhor não disse que nós vamos nem transformar o mundo e nem expulsar o diabo do mundo. Só tem um que vai expulsar ele. Quem é? É Jesus, e é pronto. Depois, está lá em Apocalipse 20, a Bíblia diz que quando ele vier implantar o reino dele, ele vai prender o dragão, a antiga serpente que é Satanás. Até isso chegar, para todo lado tem demônio, tem diabo, tem inferno, para todo lado tem cão. Agora, uma coisa é certa, nós não queremos saber, porque tem irmão que fica, pastor, e o cão? Tu não tem preocupação com o cão, tu não tem preocupação com o diabo, tu tens preocupação em se fortalecer no Senhor. E no que mais? Eita, aí está o segredo. Tem irmão que anda estudando o livro de São Cipriano para saber como é o poder do diabo. Tem outros que andam estudando como estratégia de Satanás. Olha para cá. Paulo, ele diz que a vida do cristão não é uma brincadeira, a vida do cristão não é sorvete, a vida do cristão não é um retiro. Vocês podem observar que tem irmão que a vida dele é mudando de igreja, é mudando de ministério, é mudando não sei de quê, porque ele pensa que é um tirar de férias. Vida cristã, bota para cá, meu filho. Como é teu nome, irmão? Idenaldo, bota para cá. A vida do cristão não é tirar férias, não é um recreio, não é um fim de semana, não é apenas uma noite de poder. A vida do cristão é uma caminhada de batalha. É de batalha, é uma guerra. Nós vamos saber e entender que tem o diabo, tem Satanás, tem os demônios. Mas uma coisa é certa, Paulo, ele não diz para você temer, ele diz fortalecei-vos no Senhor e na força. Eita, glória a Deus. Quem glorifica a Deus? Então, isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. Não brinque não, meu irmão. Você tem que ter certeza. Pronto, um dia eu estava num local e hoje pode atacar, que ele diz que é ataque das crenças. E eu estava num local e aí era um local de forças ocultas. E aí as pessoas com medo, tem até crente que diz, meu Deus, eu não vou entrar no lugar dele. Eu entro em todo lugar, irmão. Pronto, se mandar eu entrar no inferno, eu também entro no inferno. Porque a Bíblia diz claramente, a Bíblia diz em uma das igrejas da Ásia, eu sei aonde tu habitas, é onde está o quê? Trono de Satanás. O trono de Satanás. Pronto, quem faz do inferno céu, são os crentes lavados com o sangue de Jesus, cheios do poder de Deus. Então, agora, observem bem, que como é esse andar do cristão? O andar do cristão é uma guerra. Diga bem forte, o andar do cristão é o quê? Uma guerra. É uma guerra. Não pense você que você aceitou Jesus. Aí é por isso que tem irmão que não entende. Ele pensa que aceitou Jesus, acabou tudo. Acabou os débitos, acabou, a pessoa não fala mais de você, não é assim? Acabou a vergonha, acabou tudo. Irmão, quando você entra, aí agora que vai ser pior. Porque a Bíblia diz, irmãos, eu acho lindo, há um teólogo que diz que Jesus foi tão sensato que em Mateus 10, ele diz, vocês querem me seguir? Quando um rapaz chegou e disse, Jesus, eu quero te seguir, ele disse, olha, as raposas têm os seus, e os pássaros, mas o Filho do Homem não tem aonde? E lá em Mateus 3, 22, ele diz, 10, 22, ele diz, por causa do meu nome, vocês serão o quê? Perseguidos, e o que mais? Odiado. O mundo não gosta de nós, meus irmãos, o mundo não gosta de crente. O mundo não gosta de pastor. Tudo que é da bagaceira o mundo gosta. Agora, na hora que mexe com crente, eles não gostam. Por quê? Porque o crente tem esse negócio de pregar a Bíblia, pregar casamento, pregar felicidade, pregar o amor, pregar a paz. O mundo odeia isso. Então, no momento que você diz assim, eu sou crente, a guerra está travada. Entenderam agora? Ou seja, entrou na fé, entrou numa, e essa guerra vai terminar quando? Só quando Jesus nos levar para o céu, ou tu morrer. Não é assim? Porque se tu morrer com Cristo, acabou a guerra. E começa um momento de glória lá no céu. Agora, aí você me pergunta, pastor, mas na terra tem demônio, tem homem ruim, tem homem satânico, na terra tem inferno, na terra tem homens que batalham contra a Bíblia, é cientista contra a Bíblia, é filósofo contra a Bíblia, é autoridade contra a Bíblia, é governador contra crente, é prefeito contra crente. E aí, como fazer? Primeiro, o apóstolo São Paulo, ele não está nos enganando, nem Jesus. Ele diz, começou a... Vamos lá, diga bem forte. Começou o quê? A guerra. Começou o quê? A guerra. Começou o quê? A guerra.
A guerra. Agora deixa para cá, olha para cá, queridos pastores, líderes de todo o Brasil. A nossa guerra não é de boca, a nossa guerra não é atacar a autoridade, a nossa guerra não é atacar prefeito, a nossa guerra não é atacar a cidade, a nossa guerra é atacar o diabo, é atacar o inferno, é atacar o pecado. E quando nós atacamos, o evangelho transforma. O prefeito deixa de ser ruim, deixa de ser ladrão. É assim ou não é? O governador deixa de ser ladrão, sim ou não? O adúltero deixa de ser adúltero. A prostituta deixa de ser prostituta. Olha para cá, olha para cá. A Bíblia diz em Romanos 1,16, o evangelho é o quê? Poder de Deus. Transforma ou não transforma? Então, quando o apóstolo São Paulo, ele mostra que a nossa caminhada é uma guerra, ele diz que nós estamos caminhando para um confronto mortal. E quem é o chefão da batalha contra nós? Vamos lá, quem é o chefão da batalha? É o diabo. Diga aí bem forte, quem é ele? O diabo. É o diabo, é o Satanás, é o capirote, é o Beuzebu, é o filho da peste. É ou não é? Só que há uma coisa interessante. Tem irmão que quando vai fazer curso para expulsar demônio, ele ainda diz assim, olha, cuidado, isso aqui precisa de um poder maior, que um é mais forte do que o outro. Irmão, deixa dessa besteira, entendeu? Deixa dessa besteira, olha para mim aqui, você expulsa demônio, não é com o grau de jejum que você tem, você expulsa na fé e na confiança, na autoridade do nome de Jesus. Há uma grande autoridade de grego no mundo que ele diz o seguinte, ele diz que o que nos dá a vitória contra todo o reino das trevas é a vitória de Jesus lá no Calvário. Então, quando você olha para a cruz de Cristo e confia no poder que Ele te dá, então você entra com autoridade. E Jesus disse lá em Marcos 16, 17 em diante, em meu nome farão o quê? Vamos lá, diga bem forte, em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Jesus não mandou tu estudar. Uma vez eu comprei um livro, que eu tenho ele lá em casa até hoje, que um pastor escreveu, todo o nome do tipo de demônio. Aí pronto, eu aprendi Maria Mulambo, eu aprendi Zé Pilintra, eu aprendi Sete Facadas, eu aprendi o Caveira da Meia-Noite, eu aprendi... Agora, irmão, tu não precisa aprender nada disso, que esses nomes aí vieram das práticas do mal que as pessoas faziam nas suas crenças. Tu não precisa aprender, tu só precisa confiar em um nome. Qual é o nome? Jesus. Qual é o nome? Jesus. Então, quando você grita Jesus, na autoridade e na confiança que Ele te deu no Calvário, não tem inferno, não tem diabo, não tem força, não tem poder das trevas. Olha para cá, bota para cá, meu irmão. O Brasil tem muitos estados onde adoram força demoníaca, adoram força do mal, e tem irmão que fica com medo. Um dia eu vinha de um local, e aí eu vinha de uma festa nossa, de crente, e eu vi num local, aí a garrafada, aí pronto, galinha preta, aí eu vi pitu, aí eu fui chutar, alguém disse, não chuta que pega, não pega é nada, porque preste bem atenção, você sabe quem é a maior autoridade, e a maior autoridade é Jesus. É Jesus Cristo. Então perceba bem que o apóstolo São Paulo, ele está mostrando aqui, que no momento que você aceita Jesus, começou o quê? A guerra, vamos lá, começou o quê? A guerra. Então, tem irmão que aceita Jesus, aí ele fica com o negócio, eu vou procurar essa igreja, eu vou procurar a Batista, porque eu não me dou bem com essa mensagem do pastor, o estilo do pastor, aí vai para a Batista. Eu não me dou bem na Batista, eu vou para a Wesleyana. Eu não me dou bem na Wesleyana, eu vou para a Presbiteriana. Olha para cá, meu filho, você ainda não aprendeu a viver a guerra. Você ainda não aprendeu a viver a guerra, a batalha, porque quem está em Cristo, o que te satisfaz não é a tua placa de igreja, o que te satisfaz não é o teólogo, o que te satisfaz é Cristo vivendo dentro de você. Aí tem poder, aí tem autoridade. Jesus disse para a mulher samaritana, se tu beber dessa águazinha aí, voltará a ter, mas da água que eu li, o que faz? Nunca mais terá sede. João 7, 38, 39, ele diz, vai nascer uma fonte dentro de ti, que jorra para onde? Aí está a diferença, meus irmãos. Mas vamos lá, pastor Wagner, fortalecer, tem 3 coisinhas, olha aqui, ó. Aqui, quando ele diz assim, é uma guerra, ele está mostrando que nós vamos estar preparados e diga comigo, bata assim no seu peito, eu vou entrar na guerra. Eu vou entrar na guerra. Ah, vamos lá, bem forte, eu vou entrar na guerra. Vou entrar na guerra. Mais forte, eu vou entrar na guerra. Vou entrar na guerra. Mas a minha pergunta é, Jesus te bota na guerra sem preparo? Não. Jesus te bota na guerra sem armamento? Não. Jesus te bota na guerra sem armadura? Não. Jesus te bota na guerra sem as armas? Não. Quando ele manda tu entrar, meu irmão, pode entrar.
Ah, mas lá na janela 10x40. Olha, um dia desse, eu estava lendo um livro que o autor diz: quem se desafia a ser missionário aqui é chamar a morte. Não é isso? É chamar a morte. Porque tem países aí que, se você disser que é cristão, o que eles fazem com você? Pronto. Tem países aqui nessa janela 10x40 que coloca crente dentro de um caldeirão fervente. E aí, quando você olha para essa particularidade, quem é que ousa ser missionário num lugar desse? Quem é que tem coragem de entrar numa batalha dessa? Agora, deixa eu dizer uma coisa para cá. Cristão não tem medo de fera, cristão não tem medo de imperador, cristão não tem medo de autoridade política que é contra a igreja, cristão não tem medo de demônio, porque a Bíblia diz, quando você lê, irmãos, todos os imperadores, quase 300 anos de perseguição com a igreja, e eles diziam: quem disser que é crente morre. Quem disser que é crente e não disser que o imperador é Deus, morre. Mas os crentes morriam, era crente decapitado, era crente cortado, era crente, tocava fogo, o Nero pegava crente, tocava fogo em crente, crente saía correndo aí no meio do jardim dele, mas quanto mais o fogo aumentava, ele saía gritando: Jesus é o rei, Jesus é o rei, Jesus é o rei, Jesus é o rei. E aí o Nero dizia: essas pestes nem tocando fogo, nega Jesus. Eita, irmão, isso aqui é crença, irmão. Tem irmão que quando tem uma doença não é curado, ele nega Jesus. Tanto que eu confiei. Você não vê Policarpo? Nega Jesus. Como eu vou negar ele? 50 anos servindo ele nunca me decepcionou. Aí Paulo abre a boca em Romanos 8, 35 em diante: nada. Eita. Agora ele vai botar na batalha. Só que quando ele bota na batalha, ele faz o quê? Olha aí, olha o que ele vai fazer. Ele nos prepara e o quê? Equipa. Ele nos prepara, nos capacita. Por isso que teve um filósofo que disse assim: eu não quero esse Jesus de vocês, porque ele é doido. Aí o irmão perguntou: por que ele é doido? É porque ele manda ovelha para o meio. Irmão, só um doido mesmo faz isso. Porque a ovelha não sabe fazer o quê? Se defender. Ela não sabe se defender. A ovelha não sabe voltar para casa. É por isso que o pastor tem que ir atrás dela. Só que quando esse filósofo leu esse texto, ele não entendeu lá atrás. Ele só leu, Jesus diz: eis que eu envio vocês como ovelha para o meio. Ele não leu o anterior: eis que eu vos dou poder. Pode ser uma ovelhinha, pode ser uma irmãzinha pretinha, pode ser um irmãozinho gordinho, pode ser analfabeto, mas se tem Jesus, ele está entrando ali, meu irmão, é na autoridade do Espírito de Deus. Eita glória! É só um cretinho. Mas quando ele entra, irmão, não é assim? É na autoridade de Deus. Isso aqui, irmão, é negócio sério. A pessoa, para um irmão, olha, na tarde de domingo, ele aí que é pastor lá nossa, a gente sai, aí pronto. Agora mesmo, na nosso São Luís, uma guerra tremenda, é bala para todo lado. Até o irmão diz assim: você não tem medo, pastor? Eu disse: eu tenho. Mas Gideão também teve medo, não teve? Só que ele não fez, foi fugir. Porque ter medo é natural. Agora o teu medo, se tu tem medo e não enfrenta a batalha, aí é uma coisa. Agora se tu tem medo e entra: Senhor, eu estou morrendo de medo, mas o Senhor é a minha força. Entre na batalha, que o Senhor transforma teu medo em coragem. E aí o que acontece? Quando você entra nessa batalha, Jesus, você é só uma ovelhinha. É assim ou não é? É só uma ovelhinha, Mas quando você entra na batalha, ele vai te equipar. E ele vai te fazer o quê? Ele vai te fortalecer. Vamos ver aí, vê se é 10:4 de 1 Coríntios, vê aí, rapidinho. Só para vocês terem uma ideia, se não me foge a memória aqui. 10:4. Sim. E beberam todos de uma mesma... É 2 Coríntios. Aí é primeiro, né? Isso. 2 Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa? Milícia não são o quê? Carnais. Então, meu irmão, entre na batalha. Porque quando você entra na batalha, deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta oportunidade. Quando você entra na batalha, sabe quem é que vai te equipar? Quem é? É o Senhor. Um dia um irmãozinho, bem de idade, ele me ligou: pastor Aziel. Eu disse: o que é, irmão? É porque tem um demônio aqui quebrando tudo. Eu disse: expulsa ele aí, irmão, que eu não estou tempo agora de ir aí não. Aí ele disse, mais de 80 anos: pastor Aziel, eu sou crente há tantos anos, nunca expulsei um demônio. Eu disse: pois é fácilzinho. Eu vou lhe dizer como é que o senhor faz. Vá lá agora, e aí você diga assim: eu ordeno que tu saia. Aí pronto.
Aí ele disse, pastor, mande buscar um presbítero. Eu disse, irmão, o senhor é crente, irmão. Vai agora. Aí ele foi. Ele disse que quando chegou lá, disse, pastor Zé, quando eu cheguei lá, um senhor, ele andava assim, ó, esse senhor. Ele disse, pastor, quando eu cheguei lá, eu pensei que era brincadeira. Quando eu cheguei lá, o homem estava subindo pelas paredes que nem morcego. E aí ele vinha para cima de mim, quando ele me viu. Aí eu disse, meu Jesus amado, esse homem vai me matar aqui agora. E ele partiu, pastor Zé. Eu me lembrei da sua palavra. Ele disse que quando ele voou para agarrar nele, ele disse, sai em nome de Jesus. Aí ele disse que o homem, puf, no chão. Aí ele disse, é assim mesmo, funciona, irmão. Porque não é mágica, é poder de Deus. Aleluia. Quem glorifica, quem crê. Olha, eu quero dizer uma coisa, olha para cá, bota para cá meu filho, bota para cá, chama aqui, verdade de Deus para todo o Brasil. Pode fazer mandinga contra ti, pode pegar teu nome, pode botar na boca do sapo, se quiser meu cabelo pode pegar, se quiser minha unha pode pegar sangue, pode botar dentro do mar, pode botar em cima do mar. Deixa eu te dizer uma coisa, Deuteronômio está claro, e também Números, quando você lê, a Bíblia diz, nada pega, porque você está guardado, protegido. Quem está guardado aí? Glória a Deus. Protegido, quem te protege é o Senhor, quem te dá vitória é o Senhor. É o Senhor. Agora precisa ser crente, verdade. Agora se tu não tem crente, é aquela crençazinha véia, só anda atrás de coisinha véia, não vai para lugar nenhum. O apóstolo de São Paulo, ele vai dizendo que nós estamos preparados e pronto, equipado. Agora ele vai dizer fortalecidos no... Como é que diz o verso? Ele vai dizer 3 coisas. Eu coloquei aqui, 3 palavras para o termo força. Qual é a primeira? Revestivo de toda a armadura. Não, é no verso 10, né? 10, né? No demais, irmãos meus. No demais, irmãos meus. Fortalecei-vos no Senhor. Observe bem. Fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, aí é passivo. Ele está dizendo, capacitai-vos no Senhor. O que mais? E na força do seu poder. E na força do seu poder. O que mais? Pronto, vamos lá. Quais são os 3? Sede. Fortalecido. O que mais? Força. O que mais? Poder. Qual é a primeira? Fortalecido. Digam comigo, endinamuo. Diga comigo, endinamuo. Pronto, essa é a primeira palavra. Olha que o português não vai decifrar isso aqui. Essa primeira palavra aí, endinamuo, sabe o que quer dizer? Revestir-se, ser forte. Irmão, é como você entrar na casa de Cristo Jesus. Jesus diz, tem uma batalha contra o diabo, contra o inferno, contra a peste, contra o mundo, contra o homem mau. Vem aqui na minha casa de armas. Primeiro, Eita, irmãos. É receber a força. Quando você entra em Cristo, a primeira coisa que ele te dá é o quê? Força. Qual é a segunda coisa aí, pastor Wagner? Reveste-se de fortalecidos. Capacitado. E depois? Poder, não é isso? Essa palavra esquis, diga comigo, esquis. É habilidade. Oh, rapaz, Deus te dá o quê? Habilidade. Às vezes você diz assim, meu Deus, como é que eu vou entrar nesse negócio aí? Não se preocupa. Meu Deus, como é que eu vou enfrentar? Não. Você não está revestido em Deus? O que ele vai te dar? Ele vai te dar habilidade. Deus te dá uma habilidade que você nem imagina. Não é assim? Como um irmãozinho que foi evangelizar um país, e lá era um país comunista. E aí ele pegou uma Bíblia e botou dentro da motinha dele. Aí o guarda parou ele, disse, o que tu está levando aí? Ele disse, estou levando aqui uns testamentos para me ler do meu irmão mais velho que morreu. Aí ele disse, passa. O irmão nem sabia o que ia dizer. Aí a irmã disse assim, tu não mentiu não, estou levando o testamento, que é o Novo Testamento, do meu irmão mais velho, que é Jesus Cristo, para me ler para toda a humanidade. É assim que Jesus faz, irmão. Não é assim? Ele te dá inteligência, ele te dá sabedoria, habilidade na hora. Agora isso aqui precisa confiar no poder. Se tu não sabe, peça a ele. Tiago 1,5 diz, se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Então quando você estiver numa luta, numa batalha, quando você estiver, um pastor amigo meu disse que estava em um hospital, e ele disse, pastor Aziel, assim lá pela madrugada eu vi a morte, e entrou uma força e sentou nos meus joelhos, um pastor sério, era até o meu vice-presidente, sentou, pastor Aziel, nos meus joelhos, e eu não podia levantar. E ali, pastor, eu estava sem forças, sem nada. Mas naquela hora me veio assim, eu não conseguia falar. Eu comecei a batalhar na minha mente. E comecei a expulsar. Depois, pastor Zé, isso aí desapareceu da minha vida. Deus te dá habilidade. Tu não precisa comprar livro de fulano de tal que te ensina como lidar com o diabo. Tem irmão que anda atrás disso. Curso de como expulsar demônio.
É um bocado que agora está no Brasil, está nisso. Curso de como expulsar demônio. O curso, para tu aprender, está aqui na palavra de Deus. Te consagra e ora e vai. Que quando você for, quem é que te dá força? É Ele. Quem é que te dá coragem? Assim quando eu comecei a pregar, eu fui para o interior, e quando eu cheguei lá, eu toco violão, comecei a tocar e cantar. Aí de repente apareceu um homem zarrão. Aí ele disse, toca e ensina aqui para mim. Aí eu toquei e eu vi que ele estava meio bêbado. Aí eu toquei, aí ele disse, toca esse outro, eu toquei. Toca esse outro, eu fiquei tocando, bichãozão grande. Aí ele disse, toca esse outro. Eu disse, doutor, eu agora tenho que me arrumar, que eu vou para o culto mais tarde. E ele disse, você não sai daqui agora. Eu disse, rapaz, o negócio é esse, senhor. No interior, irmão, aí o medo bateu. Eu disse, meu Deus do céu. Aí pronto, e tinha um irmãozinho que estava comigo, era mais medroso do que eu. Aí pronto, eu disse, não vai ter culto aqui hoje, esse homem vai... Aí pronto, e aí eu disse assim, eu não vou tocar não. Deu uma coragem, eu não vou tocar não, e eu saí. Aí esse homem estava com a arma na cintura, e ele ficou dizendo coisas, esculhambando o crente. Eu disse para o irmão, hoje não vai ter culto, esse homem aí. Aí eu entrei numa casinha velha, no interior, me lembro como hoje, os porcozinhos ficavam, eu entrei, Jesus, eu estou com medo. Esse homem aí vai atrapalhar, meu Deus, dá um jeito nele. Eu disse assim. Aí pronto. Aí ele saiu para ir tomar banho no rio. O primeiro pulo que ele deu, uma arraia. E a arraia choca. A arraia entrou nele, entrou bem no pé. Aí ela entrou e tirou, porque quando entra rasgando. E quando sai rasgando. Irmão, é 24 horas de dor. E aí eu disse, eita Jesus bom. E aí eu dirigi o culto. Enquanto eu estava dirigindo o culto, eu só ouvia o grito dele lá. Ai, ai, ai. E nós dirigimos o culto. Ou seja, quem te protege é o Senhor. Então ele te dá o quê? Força. Ele te dá o quê? Habilidade. E se você analisar aqui, ele te dá, aí você tem a palavra força, que é kratos. Essa palavra kratos é a palavra poder, né? Essa é a palavra poder. Ou seja, ele te dá uma ação poderosa. Então você tem 3 sentidos para a força. Já pensou, meu irmão? Irmão, agora a questão é, se você tomar posse disso, dessa verdade, dessas 3 palavras, fortalecei-vos no, é passivo. Depois, e na força do seu poder. Então, já pensou essas 3 coisas? Eu quero é ver o diabo entrar em tu. Agora o negócio que os crentes hoje não têm Bíblia, aí além de não ter Bíblia, eles ficam com o negócio, e pastor, bota a mão aqui na minha cabeça. Eu fui na casa da irmã fulana de tal, da irmã Chiquinha, que ela tem uma autoridade. Irmão, autoridade Jesus deu para cada um de nós, ok? Então vamos analisar aqui, ó, a responsabilidade do... Qual é a responsabilidade? Ele não já colocou as armas para nós? Ele não já deu as armaduras, sim ou não? Sim. Ele não já deu o poder? Sim. Ele não já deu a força? Pronto, nós não estamos nas regiões celestes. Quem é que está em Cristo Jesus aqui? Diga glória a Deus. Então, olhe para o teu irmão que está ao teu lado, diga aí para ele aí, ó. Tu estás na região celestial. Diga para ele aí. Tu estás na região celestial. É Cristo. Agora, ele está dizendo, ele já te deu a força, ele já te deu o poder, ele já te equipou, você tem relacionamento com ele. Qual é a tua responsabilidade? Ficar firme, né? Ela disse ficar firme. Qual é a tua responsabilidade? Se vestir da armadura. Se apropriar do que Deus te deu. Olha aqui, irmãos. Olha o segredo, pastores. A questão é que tem muitos crentes que não se apropriam do quê? Daquilo que Deus já deu. Vamos analisar o seguinte. Tem poder, tem prefeito, tem governador, que ele tem a autoridade. Não tem? A autoridade é o cargo, sim ou não? Mas ele não tem o poder. Todo mundo manda nele, porque ele tem medo. Ele não sabe exercer o poder. Tem crente, irmão, que ora. Eu conheço, muito crente que ora, que ele não tem poder. Ele não tem. Ele tem as bênçãos, ele está em Cristo. Um dia eu fui num trabalho e tinha umas irmãs expulsando um demônio. As irmãs de 5 de oração. Aí o demônio dizia, canta o 15. Aí elas, vamos lá. Ó, com cego andei. E ele também, o demônio. E perdido vaguei. Aí ele dizia, canta o 26. E as irmãs. Aí eu disse, meu Deus, cheguei lá. Aí eu cheguei, irmão, que é isso aí? Não, pastor. Ele disse que vai sair, mas ele disse, só sai se nós cantarmos
Um dia o irmão foi expulsar um demônio, aí ele disse, eu só saio se tu arrebentar aquela porta. Aí lá vai os irmãos com um monte de marreta, quebrar a porta. Meu irmão, manda o diabo. Um dia eu cheguei para ele e disse, nego, você é vergonha. Eu disse, cala tua boca, Satanás. Tu vai sair aqui não é da minha cor, não. Tu vai sair daqui no nome de... Vai embora, diabo. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O demônio, ele sabe que nós temos bênçãos de Deus, poder de Deus, é autoridade. Agora nós temos que nos revestir da autoridade. E usar. A questão é a ousadia. Tu não pode ter medo, tu não pode pensar assim, eu sou pequeno, eu sou fraco, é muito. A Bíblia diz, resistir ao... E o quê? Ele fugirá de vós. Pronto. Se eu não saio, tu vai sair, Satanás. Às vezes, não é assim? Eu não saio, tu vai sair. Pronto. É fazer que nem um amigo meu, que ele está expulsando um demônio no culto. Sai, demônio. E o demônio nada. Sai, demônio. Ah, mas eu vou sair. E aí ele passou horas e horas. Aí ele chamou o filho dele que era forte. Meu filho, tira ele. Joga lá do outro lado da rua. Aí ele saiu na mesma hora. Aí o filho dele disse, papai, ele disse, não é demônio não, porque eu já usei o nome de Jesus, autoridade, não saiu, isso aí é cachaça. Joga. Aí pronto. Na hora que jogou do outro lado, ele se levantou mesmo e foi embora. Então, você também precisa ter discernimento. Porque tem crente que vai com esse negócio, fica com medo. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus diz, Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor, e na força, e no seu poder. Meu irmão, Colossenses 3:2 diz que tu estás escondido com Cristo em Deus. Como é que eu vou precisar ainda de outra coisa, pastor Barreto, para mim me proteger? Então qual é a função nossa? É se apropriar. Ele já te deu o poder, ele já te deu a força, ele já te deu a autoridade, ele já te deu a arma. Então o que eu tenho que fazer? Tomar posse. Não é assim? Eu tenho que tomar posse. Então é dessa forma. Vamos lá. Agora nós temos uma coisa muito interessante, que ele está dizendo que nós já estamos em Cristo nas regiões celestiais. Então, a responsabilidade do cristão. Agora, a irmã usou aqui essa expressão dela para poder ficar firmes, não é isso? Ou seja, quando você tem tudo isso, olhe para cá, não vai deixar de vir o ataque de Satanás. Entenderam agora? O Senhor não está dizendo que Ele não vai te atacar, nem está dizendo que Ele não vai me atacar. Agora, quando você sabe que está revestido, e o que mais? Quais são as três palavras? Fortalecidos. Na força e nas regiões. Quando você sabe que tem tudo isso, qual é a tua posição? Pronto. Quebrar o pau aí pode lascar tudo. Eu estava num culto, aí um pregador disse, o diabo vai se manifestar aqui. Aí eu vi um bocado de crente saindo. Eu disse, pode vir, Satanás. Assim, eu não estou te chamando não, mas o pregador não está chamando? Pronto, fica o quê? Firme. Aguenta, irmão, que Deus vai te dar, resistir ao... E outra, Paulo diz que ele tem as ciladas, as estratégias. Agora, por que é que tu deve ficar firme? Porque tu tem as armaduras. Quem aqui está aqui? Hein? Pronto. Pastor, aí você sabe que tem tudo isso, tu vai ficar com medo do diabo. Por quê? Um dia eu comprei uma casa, e eu estava me banhando lá no chuveiro. Não tinha ninguém, a Derinha tinha saído, tarde da noite, a luz faltou. E eu todo ensaboado. Aí a luz faltou, e eu disse, meu Deus, foi nessa casa aqui que o fulano de tal morreu. Olha o que vem na mente da gente. É assim ou não é? Aí eu disse, eita pai. E aí como é tudo escuro. Aí pronto, eu disse, eita meu Deus. Aí depois eu disse, meu Deus do céu, que vergonha, eu um homem de Deus. Satanás, eu agora estou zangado. Ei, te levanta, tu que morreu, vem para cá. Pronto, mesma hora o medo foi embora. Porque depende de você ficar firme. Se você, quanto mais medo você tiver, não, eu tô vendo um negócio ali, vá lá.
Não tenha medo. Quanto mais você temer, por exemplo, é no quintal, é na casa, não tenha medo de entrar no compartimento da sua casa, não tenha medo de entrar na sala, se é de noite, se é de dia, você tem a autoridade do Senhor Jesus. E se tem o mal ali, o que você vai fazer com o mal que está lá? Expulsar, porque você está firme. E quem está firme faz o quê? Resiste. Irmão, vocês têm certeza que estão revestidos mesmo? Quem tem certeza? Eita, meus irmãos, é coisa maravilhosa, né? Então veja bem, ele diz que a nossa luta é contra as ciladas de quem? Do diabo. Agora, preste bem atenção, vamos lá, pastor Wagner, vai seguindo aí, o verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ó, agora ele vai categorizar as pessoas, ele vai definir o que é a guerra. Não é guerra humana, nem contra a carne, nem contra sangue. O que ele diz mais? Mas sim contra os principados. Lá vai, primeiro, contra os principados. E o que mais? Potestades. Aonde? Contra os príncipes das trevas destes séculos. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele está mostrando que a batalha é totalmente espiritual. E ele está mostrando uma hierarquia diabólica que vem contra nós. Ou seja, não é brincadeira. Ele está dizendo, vai vir uma onda infernal, porque a Bíblia diz claramente, 5,19, o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século fez o quê? Então como é que tu entra nesse mundo que odeia a Bíblia, que odeia o casamento, que odeia a palavra, que odeia a verdade, que odeia Deus? Como é que você vai enfrentar esse mundo? Oh, rapaz. Aí tu vai entrar de cabeça erguida. Quando você entrar de cabeça erguida, aí pronto, não tem conversa. Agora vamos analisar. Aí ele vai mostrar aqui, observem bem, uma coisa muito interessante. Aí ele diz, para que possais, como é que ele diz aí? Vai lá, para que possais ficar... 11, né? Para que possais estar firmes. E o que mais? Contra as astutas ciladas do diabo. Vai. Porque não temos que lutar contra a carne. É o 13, o 13. Portanto, tomai a armadura de Deus. Tomai a armadura de Deus. O quê? Para que possais resistir no dia mau. Ei, para aí, agora para aí. Irmãos, vamos participar aqui comigo. O que é o dia mau? Tem microfone aqui. É uma aula. Quem quiser participar, não é testando conhecimento de ninguém. Quem quiser participar, os irmãos estão sempre aí acompanhando. O que é o dia mau? Dá aqui, dá aí para ele. Um dia cheio de labor, pastor, sofrimento. Aquilo que você perde todo o sentido da existência humana. Você fala, não tem mais jeito para mim. Esse é o dia mau, que as suas forças não mais existem. Mesmo que você creia, mesmo que você acredite, você olha e fala assim, não dá. Aí só uma intervenção divina, né? Para que você possa voltar a ter ânimo. É isso aqui. Quem mais quer participar? Dia mau. Sim. Né? Se revestiu, Deus deu habilidades, e ela enfrentou, o Senhor mandou a bênção, que Deus fez a princesa descer, Sim. e nós vimos aí a habilidade que o Espírito Santo deu na boquinha da adolescente, que a família junta atravessou, Isso. e venceram, depois recebeu o dinheiro e criou seu filho, e Deus mostrou para Satanás que quem manda é ele. Então, no nosso dia mau, nós temos esperança. Nós temos um Deus que batalha por nós. Isso. Quem mais? Dia mau. Tem mais alguém? Dia mau? Hã? O irmão quer aqui. Vai. A gente vê ali também que em Jó, né? Jó também, ele teve também o seu dia mau, como já foi dito aqui. Jó também teve o seu dia ali, o seu tempo mau ali, o seu tempo ruim. Mas se a gente pegar ali e ver que Deus falou o que para Satanás, até aqui. Daqui para lá, não. Dia mau. Então ele resistiu ali nas suas aflições, nas suas angústias, como foi dito, mas permaneceu e não negou que ele tinha certeza e a convicção que Deus era na vida dele. Vocês acertaram o dia mau no aspecto cronológico. Esse dia mau, a Bíblia diz que Deus fez
tudo bom, perfeito, mas o pecado trouxe consequências. Esse dia mau que vocês falaram aí são os dias dos dissabores. Só que o dia mau que nós estamos falando é o dia em que Satanás não descansa, enquanto não matar quem prega, enquanto não endemonizar pessoas para nos destruir, enquanto ele não fizer para acabar com o ministério de pastor, de igreja, de crente. Por exemplo, o que um político tem a ver com Bíblia? Por que ele tem, hoje tem pessoas que querem lá na casa colocar uma lei contra a Bíblia? Por que é isso? Dias maus, dias endemoniados. Verdade. Vamos ver isso? Coloca bem aí, 2 Timóteo 3, primeiro, vamos lá. 2 Timóteo 3, primeiro. Olha, vocês falaram certo, só que esse dia que aqui o texto está falando, é o dia, olha aqui, ó. Sabe, porém? Isto. O quê? Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Só que se você pegar essa palavra no grego, kalepoi, tempo trabalhoso aqui é tempos cheios de demônios. Nós estamos numa época cheio de, aonde eles dizem que casamento não vale nada, aonde eles dizem que a Bíblia não presta para nada, aonde eles dizem que esse negócio de igreja é só para ganhar lucro. Então, esse é o dia mau que começou desde o momento que Jesus partiu para a glória e que hoje a igreja está na terra. Irmãos, essa palavra, se vocês pegarem no original, é porque ali não dá para colocar o texto grego, né? Mas se vocês pegarem no original, essa palavra aqui é a mesma palavra daquela legião de demônios que tinha em Marcos 5. Ou seja, tempos trabalhosos, porque todos nós vamos enfrentar. Deus disse assim, do suor do teu rosto, Gênesis 3,17, tu comerás. Nós vamos enfrentar tempo de tempestade, de luta, de dissabores, de angústia, de traição. Mas só que tem um tempo que vai vir contra nós, que é um tempo contra a igreja. E aí a minha pergunta é, estamos preparados para isso aqui? Já está acontecendo. Gosta dele falar aqui, cadê o microfone? Porque senão o povo não escuta. Aí os irmãos lá reclamam. Os dias maus já está acontecendo, né? A deturpação da palavra do Senhor, falar que a Bíblia ela tem que ser atualizada, a deturpação da família. Isso. Né? Nós hoje temos uma legislação, a legislação brasileira, ela vai inclusive de encontro com o que é moral, né? Com algumas permissões. No caso, a gente tem um exemplo que é o aborto. Né? E assim, se a gente, nós como crentes, nós temos que entender que nem tudo aquilo que é permitido, que é lícito, é permitido para nós. Né? Então, assim, os dias maus, eles estão acontecendo agora. Basta que a gente fique atento, porque é o tempo todo. Eu trabalho em universidade, né? Eu sou professora, sou advogada, e eu tenho visto, tanto nos tribunais, e tenho visto tanto dentro das universidades, que essa maldição, ela está vindo mesmo para acabar com os jovens, dentro da faculdade, dentro da família, e tudo isso, né, nós temos que estar preparados. A irmã falou aqui, há um autor, Jones, que ele diz que toda a orquestração contra a família, contra o lar, contra casamento, contra a Bíblia, ela começou nos grandes centros universitários. Não é de gente da roça não, meus irmãos. É por isso que a Bíblia diz, o Deus deste... aí vem agora, vou dizer uma coisa para você. Tu está filmando direito, irmão? Bota para cá, bota para cá. Verdade de Deus para todo o Brasil, vocês que estão escutando aqui agora. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Até a igreja hoje é jovem dizendo, eu não quero mais esse louvor, não é assim? Eu não me acostumo mais com essa palavra. Eu não quero esse estilo de culto. Eu não quero esse estilo de adoração. Sabe o que está acontecendo contigo? É que você está com a alma farta e gostando do pecado. Porque quem tem Jesus de verdade, gosta da Bíblia do jeito que ela é, gosta da adoração, porque você serve o Cristo que te salvou, que te libertou. Olha para cá, não é programa de igreja que renova você, não é programa de teologia que renova você, não é culto de final de semana, não é método de igreja, é o teu compromisso com a fé. Agora deixa eu dizer uma coisa, igreja, e como é que a igreja primitiva sobrevivia, meus irmãos?
Como é que a igreja ela sobrevivia cultuando em catacumbas, sem cantor famoso, sem templo bonito, sem programa de células. O programa era cada crente cheio de Deus. Por onde ia, dizia: Jesus é o rei da minha vida, Jesus é o Senhor da nossa. Era assim. E aí você quer ver mais? Vê aí, senão me foge a memória. Lá em Filipenses 4, versículo 22 ou 23. Olha o que Paulo diz. Vê aí se não estou enganado. Era assim que era a igreja. Hoje é uns irmãos dizendo: olha, se a igreja não mudar isso, ela morre. Agora eu vou dizer a verdade, já. Vamos lá, como é que diz? Filipenses 4. 23, vê se é. Ou 22. Achou? Todos 20, vê o 20. O santos... que diz o 20? Ora, não, também não. Não? Deixa eu ver aqui rapidinho. Então, irmão, é assim. É uns irmãos. Eu vejo vários irmãos, até sociólogos. Mas estou dizendo, eu vejo que a igreja ela vai se acabar. Se acaba não. Jesus disse em Mateus 16: as portas do não o quê? Não prevalecerão. Contra o quê? Qual é o que tu leu aí? É o 22, pastor Wagner. É Filipenses 4, 22. Todos os santos olha isso aqui, ó. Paulo está terminando a carta dele para a igreja de Filipos e ele estava preso. Olha para cá. Paulo estava como? Eu pergunto a vocês: Paulo estava no hotel? Paulo estava numa chácara? Paulo estava onde? Cadeia. Na cadeia. E quando ele escreve essa carta que ele não tem reprimenda para a igreja, olha o que ele diz. Vamos lá. Olha aí. Todos os santos vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Mas quem? Mas principalmente os que são da casa de César. Os crentezinhos servindo a Deus na perseguição, na luta. O imperador dizendo: quem adorar esse Jesus vai morrer. Aí pronto. Aí a irmãzinha que estava servindo o soldado do imperador era crente. O irmão que estava botando o vinho lá era crente. Aí Paulo diz: eu quero saudar todos, mas eu quero saudar quem está lá dentro. Aonde? Eita. Na boca do leão. Irmão, isso aí é que é ser crença. Isso aí é que é ter vida. Olha para cá, revesti-vos. Sabe qual é a questão? É que hoje a igreja ela não está tomando posse daquilo que Deus deu. Porque quem tem autoridade espiritual não tem negócio não, irmão. Olha, quem é crente de verdade adora Deus em cima de um pé de cajá. Quem é crente de verdade adora Deus até em cima de um pé de pitomba. Sim ou não? E quando tu se arrepende, até dentro do peixe tu sabe orar. Não foi assim que Jonas fez? Lá eu não sei se ele estava com a cabeça para cima ou para baixo, eu não sei como é que ele estava lá. Mas ele orou e Deus diz: vai, vomita ele lá. Foi assim ou não foi? Irmão, quem tem prazer em Jesus, eu não estou falando prazer em instituição. Eu não estou falando em prazer em um programa de evangelismo. Eu estou falando prazer em Jesus. Quem tem prazer em Jesus é como Jó. Quem tem prazer em Jesus é como Abacuque. Pode acabar tudo, pode faltar tudo, mas a minha alma regozija-se em Deus. Então está aí. Ou seja, o pastor Wagner leu duas coisinhas aí, que ele leu aí. Leu a palavra resistir. Como é aí, pastor Wagner? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Isso, resistir no dia mau. E o que mais? Havendo feito tudo, ficar firmes. Duas coisinhas aí. Vamos lá, quem pode me ajudar? O verbo resistir e o verbo ficar firme. O que Paulo, porque, irmão, a Bíblia, quando Paulo estava colocando cada palavra aí, ele estava sabendo o que ele estava colocando. Por que ele usou primeiro resistir e depois ele usou ficar firme? Vamos lá, quem quer participar? Resistir e ficar firme. Aí já está dizendo para vocês já pegaram aí. É bem simplesinho isso aí. Só fica quem? Pronto. Agora tu disse. O primeiro é vencer é a luta. E como é que se vence luta? Resistindo. Aí tem uma lutazinha na vida. Eu vou sair da igreja. Tem que fazer o quê? Resistir. Estão falando de mim. Tem que fazer o quê? Resistir. Estão dizendo que eu não vale nada. Tu tem que fazer o quê? Resistir. Aí pronto, é só mudando de igreja. Se tu, bota para cá, irmão, bota para cá. Se tu for sair de igreja porque estão falando de tu não vai parar em igreja? É por isso que tem uns que agora estão abrindo a igreja na própria. E o pior, tem um amigo meu que ele abriu uma igreja, nem a mulher dele disse que queria ficar com ele. Entendeu? Ele chegou e disse: minha velha, eu estou abrindo a igreja. Aí é o seguinte, não deu certo eu ficar lá. E aí ela disse: minha igreja é a Batista, tu fica na tua. Ou seja, observem bem que o segredo é o quê? Irmão, resistir ao diabo, resistir ao sistema e fugirá de
Aí o outro é o resultado. Quem resiste, vence. Quem vence? Eita, quem vence fica o quê? Pronto. Aí tem irmão que diz assim, pá, fulana de tal sofreu tanto ali naquela igreja, o irmão sofreu tanto ali, mas ele o Jó sofreu tanto, mas o último é o resultado. Depois que tu resiste, tu fica. Jesus disse lá em Mateus 7, 24 em diante, ele disse assim, olha, aquele que coloca a casa sobre a rocha, vem água de cima, cai, aí vem do lado, vem de baixo, tenta entrar, ela entra, mas a casa não resiste, e depois que não sai, que ela fica firme, aí a pessoa diz, né, fulano venceu. Oh, glória a Deus, fulano venceu, quem glorifica a Deus? Fica, Inaba, é assim a nossa vida, meu irmão. Tem dia que a gente chora, não tem? Tem dia que a gente está na luta, na batalha, tem problema, tem luta, mas você resiste. Aí quando você olha lá atrás, rapaz, eu passei por isso aqui, não é assim? Pronto, você olha lá atrás, aí você levanta a cabeça, meu Deus. Por isso que Faraó, quando perguntou para Jacó, quantos são os teus dias? Diz, comparado ao meu pai, poucos, não é assim? E maus. Aí quando ele chamou o filho dele, governadorzão, chegou na casa, não foi? Aí ele se levantou na cama, segurando, disse, meu filho, assim que é crente, irmão. Meu filho, meu lugar não é o Egito. Isso aqui é crença. Deus vai visitar vocês, e aqui não é o meu lugar. Eu só quero te fazer um pedido. Quando eu morrer, não deixe eu aqui. Irmão, crente que é salvo, nem a cabeça dele, o coco dele, os ossos dele, ele quer que fique? Pronto, tanta glória no Egito. Vocês já observaram que hoje os crentes, quanto mais glória tem no Egito, mais eles querem ficar. Ele disse, meu filho, e o filho dele era o que lá? Governador. Só quem era maior lá, quem era? Só o faraó. E o Josézão todo vestidão, aí ele olhou para ele, disse, meu filho, tu está vestidão desse jeito aí, mas o Deus de teu pai, rapaz, é coisa linda, o Deus de teu pai fez ele chegar até aqui, ou seja, ele diz, eu perdi tua mãe, eu enfrentei luta, eu atravessei o Jordão, 20 anos sofrendo com Labão, e aí eu pensei que tu estava morto, e ainda eu ainda vi os teus olhos, rapaz, é bonito, não é assim? Aí ele diz, meu filho, eu vou morrer, que é assim que é crente, mas tu não me deixa aqui. Aí José chorou, abraçou o pai dele, e aí morreu. Quando morreu, levou o corpo do pai. Aí José também ficou velhinho, do jeito do pai dele. Aí chamou os irmãos dele, eita irmão, isso aqui é crença. Irmão, hoje a maioria não tem mais crença. Eu duvido tu ter um filho teu hoje dizer isso, é pouco. Pronto, aí o filho, José chamou os irmãos tudinho, disse, olha, o papai morreu, e o Deus do papai vai visitar vocês. Não foi assim? Não deixe meu corpo aqui no Egito. Ou seja, cheio de glória, cheio de nome, era para ele ter uma sepultura zona. É porque tem irmão hoje que é tão besta, que se ele morar, um dia eu fui na casa do irmão, o irmão me vendeu uma casa, aí o irmão disse, pastor Zé, compre minha casa. Eu disse, rapaz, agora não tenho dinheiro não. Ele disse, é perto do senador. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu disse, irmão? Você já imaginou morar perto do senador? Eu disse, meu Deus do céu. Não, eu vou olhar a sua casa. Aí eu fui olhar a casa dele. Aí, a casona mesmo, uma mansão. Aí eu olhei a casa dele, eu disse, onde é a casa do governador? Isso aqui é ali. Eu disse, quantas vezes o senhor já viu ele? Nenhuma. Eu disse, meu irmão, então olha para cá, né? Tem gente que essa besteira, que é o Egito, que é a glória do Egito, que é a fama do Egito. Irmãos, nós temos uma morada certa. É o céu de glória. Amém? Então nós temos que ficar o quê? Primeiro nós temos que fazer o quê? Resistir. Primeiro nós temos que fazer o quê? Resistir. E ficar o quê? Firme. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Por que nós temos que resistir e podemos ficar firmes? Já expliquei lá atrás. Por que nós podemos fazer essas duas coisas? Resistir e ficar firme. Olha aí, entendeu? Nós estamos nós temos força e temos poder. Então aguenta. Jesus é contigo. Eita, meus irmãos. Quem pode dizer glória a Deus?
Aí pronto. Aí agora vamos falar para a gente já finalizar aqui. Aí ele agora vai dizer, ele especifica como é a arma. Vai lá, pastor. Estai, 14. Estai, pois, firmes, Sim. tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ó, cingindo o lombo com a... Verdade. Vamos lá. E vestida a couraça da justiça. Vai. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Vai. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sim. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Primeiro, toda essa... Pode passar aí, irmão. Muito bem. Pronto, já falando a tomada de posição, o motivo, a guerra espiritual, nós falamos lá. E o que essa armadura representa? É aqui, ó. O que essa armadura todinha representa? Vocês podem participar comigo. O que toda essa armadura, até na lição, o comentador, ele fala isso. Mas eu li um teólogo que diz definitivamente o que essa armadura representa. O que é que essa armadura representa? Quem quer participar? O que é? Ele diz, revestíveis de toda armadura. Eu vou ajudar, vamos ler aí, pastor Wagner. 1 Pedro 1,13, depois Isaías 59, 17, 52, 7. Vamos lá. 1 Pedro 1,13. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Olha aí. Agora vamos lá para Isaías 59, 17. Como é que diz? 59, 17, depois 52, 7. Porque se revestiu de justiça, como de uma couraça. De uma couraça. E pôs o elmo da salvação na sua cabeça. Olha aí. E tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Eu acho que vocês já pegaram aí o que é essa armadura. Militar. Isso. Para a gente comparar para as espirituais. Isso. Né? Isso. Vai falando aqui, cingir, isso, né, com a verdade, né? Aí a gente vai para João, né? Isso. Aí calçai, né? A preparação Pronto, mas vamos lá. Aí essa pode ficar aí, pode ficar. Essa verdade é o quê? Jesus. Pronto. Então João 8:32, conhecereis? A verdade. Pronto. Aí essa couraça da justiça é o quê? Então, é contra os dardos inflamados que o inimigo lança, né? Isso. Aí mas ela é o quê? Essa couraça é quem? É o revestimento que a gente Romanos 5 primeiro. Justificado, pois, temos pela paz fé, com Deus. Todo esse armamento, irmão, é uma peça só. É só Jesus. Vocês entenderam agora? Esse armamento todinho aí que a gente tenta criar, o que o irmão, ele acertou aqui. Todo o armamento aí, por exemplo, calçar os pés com a preparação. Pronto, onde é que tu calças sandália? Vocês sabiam que quando o guerreiro romano estava na batalha, ele usava uma chinela, não tinha sapato, que era de couro, porque era fácil para entrar na areia. Quanto mais ele firmava na areia, os pés iam para a frente, a sandália segurava. Ali fala de firmeza. O que é que dá firmeza para o crente? É o Evangelho. É o Evangelho que nos dá firmeza. Então ele diz assim, quem tem Cristo tem firmeza. Paulo diz, nada se pode contra a verdade, senão a verdade. Então toda essa armadura, quem é? É Jesus. Aí você vê que ele tem um monte de armadura de defesa. Aí ele só vai ter uma de ataque. Você que ele diz, coloca o capacete da... Pronto, salvação. Aí ele vai dizer o seguinte, agora, qual é a última aí de ataque? Qual é a última? A esse? Pronto, eu coloquei aqui para finalizar, eu coloquei aqui duas palavrinhas. É claro que não deu para colocar ali, no grego, mas nós temos a palavra rema e nós temos a palavra logos. Meus irmãos, isso aqui no Brasil deu o que falar. Um monte de pregadores disseram, não pronuncie a palavra logos, pronuncie a palavra rema. A palavra rema. Diga rema. Aí os irmãos diziam rema. Irmão, veja bem, o apóstolo São Paulo, muito inteligente, ele tomou a palavra rema e a palavra logos. É claro que aqui ele usa a palavra rema,
tomando, como é que ele diz aí, pastor Wagner? Vamos lá? Vamos lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E a espada, olha, essa espada do Espírito, ela está num ablativo. É um genitivo, mas seria como se fosse um ablativo, porque é de origem, sai dele, sai do Espírito. É fornecida. Vamos lá, aí você observe bem. Rema e logos. Qual é a diferença da palavra rema e da palavra logos? Vamos lá, João 1. Evangelho de João. No princípio criou Deus, né? Os céus e a terra. Né? E o João, Evangelho de João. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Era o verbo e o Verbo era pronto. estava com Deus. O que é verbo lá? Palavra. Só que lá no original está logos. E o que é o logos? É o próprio Cristo. Ou seja, só que logos ali é a palavra ideologizada. Ok, logos é a palavra ideia. E rema é a palavra falada. Então, qual é a diferença entre rema e logos? Rema é ideia, logos é Uma é o quê? Ideologia. E a outra é o quê? Qual é a diferença, então, entre rema e logos? Uma é prática e a outra é ideal. E qual é a diferença na essência delas? Se tu diz assim, eu não vou pronunciar rema, eu vou pronunciar logos. Qual é a diferença entre ambas? Não há diferença, meu Deus do céu. E por que eles ficaram com o negócio? Diga rema! Irmão, porque é chique, né? É porque é chique. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Logos é a palavra que é o verbum do latim, que Deus colocou, é Jesus Cristo. Mas quando você fala a palavra, ela tem autor e ela é rema também. Rema e logos é a mesma. Aí quando você vai para Hebreus, lê aí só para a gente finalizar aqui. Hebreus 4:12. Olha o que ele diz aí. Vamos lá, como é que diz? Hebreus 4:12. Aí não tem diferença. Olha, porque vai. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vê aí no original, que eu não trouxe o meu aqui. 4:12. Como é que diz? A palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Viva e eficaz. E o que mais? Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Mais penetrante do que? Qualquer espada de dois gumes. E faz o quê? E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ó, lá em Hebreus 4:12. Deixa eu ver aqui, pastor Macedo. Por favor, aqui. É porque, irmão, eles têm uns aplicativos bons e eu não consegui ainda baixar no meu celular. Até um pastor aí baixou ontem, ele baixou para ele. Mas está bem aqui, né? Porque a palavra de... Olha aqui, ó, logos teos. É claro que aqui está no nominativo, mas é logos teu. É a palavra de Deus, é genitivo. Então, observe bem quando ele diz assim, ó, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, qual é o termo que aparece lá? Logos. Logos, que é a palavra que é viva e eficaz. Pronto. É a palavra que mantém, é a palavra que sustenta, é a palavra que não te deixa cair. É coisa boa, irmão. Não dá de falar a língua, né? Dia desse o irmão botou na internet, pastor, nunca vi você falando línguas. Não vou dizer nada não para esse irmão. Janela 10:40. Olha aqui, ó. É uma significação bíblica. Primeiro, uma batalha espiritual chamada Janela 10:40. Ali pode ser descrito como o quê? Vamos lá. Digam aí vocês, o quê? Fortaleza de Satanás. Aí você tem os males presentes na janela 10:40. Quais são os males? Pobreza, calamidade e enfermidade. Pode passar. Vamos lá. É o resumo do livro. Passa aí, meu filho. Pronto. Aí você tem a definição geográfica. A definição está ali 10 a 40 graus ao norte da linha. Ao norte da onde? Da África. Até ao leste da Ásia. Você tem a população, religião e países. Nós temos quantos países lá? Que nós citamos mais ou menos? 67. Nós temos nessa janela 10:40. Temos grandes cidades com mais de 1 milhão de habitantes.
Observem que nós colocamos lá, vivem quantas pessoas? Mais de 4? É bilhões, né? É bilhões. Corrige bem aí. Tá, milhões, é bilhões. 2/3 da população do mundo. Sendo o quê? Os maiores opositores de quem? Cristianismo. Pode passar. Lá estão as 3 grandes religiões. Quais são elas? Islamismo, budismo, hinduísmo. Tem quantos países? 67. Lá existem mais? 95% de povos não evangelizados. 82% Das pessoas mais pobres do mundo. mais pobres do mundo. Irmão, em nome da fé, em nome de uma religião cega, da escravização, ali as pessoas, elas estão tanto no problema espiritual como pobreza. Lá é o lugar com maior número de analfabetos, é o local que tem guerras, terrorismo, isso traz pobreza, desequilíbrio social, socioeconômico. Então, tudo isso vai ocasionando mais problemas, doenças demais. E aí você pode observar que lá se concentra o quê? 80%? Pronto, então aí você está. Pronto, aí está. Essa é a realidade. Está vendo, irmã? O que nós vamos fazer pela janela 10 por 40? Pode passar. Por que a janela 10 por 40 nos desafia? Porque tem um histórico nesse local, Abraão. O mundo começa lá, meus irmãos. Tudo começa lá. Países menos evangelizados dominam os 3 blocos religiosos, reina a pobreza, grandes cidades menos. Ali está o quê? Fortaleza de Satanás. Aí, no último ponto da lição, o autor diz que nós temos que fazer 3 coisas para quem quer evangelizar. Primeiro, orar. Qual é o primeiro? Orar. A oração, ela tem o poder e ela nos move, ela nos sensibiliza. A oração também, ela abre portas para levantar outros missionários. Aí depois vem o projeto social. Deixa eu explicar 2 coisinhas aqui nesse final. Projeto social e o projeto Mais Médicos. Quem já ouviu falar no projeto Mais Médicos? Já ouviu? Não, já, pastor? Quem quer falar aqui para os irmãos, até melhor do que eu, do projeto Mais Médico? Quem quer? Você conhece, irmão, o projeto Mais Médico? Só por alto, né? Quem conhece? Quem quer dar uma palavra aqui? Não. Esse projeto é Médicos com uma Missão, né? Inclusive na nossa convenção foi tratado isso. São médicos, advogados, engenheiros que... Sim. Dê aqui para ele, porque senão o povo não vai na live aí, eles não escutam, aí é bom escutar. Pastor, eu vi o testemunho do pastor Batista há alguns anos, em João Pessoa, ele falando que na igreja dele, ele é um brasileiro, está há mais de 20 anos em Sevilha, na Espanha, e inclusive a cidade de Sevilha é datada do tempo do trabalho do apóstolo Paulo, né? Sim. E ele dizendo que a igreja dele, com um pouco mais de 200 membros, ele já tinha enviado mais de 200 missionários, justamente para esses países da janela 1040, através de profissionais, médicos, engenheiros e outros profissionais liberais. Quando ele ministrava a palavra, o Espírito Santo trabalhava nos corações e eles ficavam assim compungidos em fazer evangelização e ser missionário. Então ele pegava aqueles profissionais, aqueles irmãos, treinava um curso teológico de 6 meses e enviava como profissionais. Inclusive, ele fez uma citação de um exemplo de um casal, ela médica e ele engenheiro, que sentiram no coração de ir para a Alemanha. Sim. E lá na Alemanha, ela conseguiu um emprego em um hospital e ele foi trabalhar como fotógrafo. E ali ela começou a evangelizar para os companheiros de trabalho, para enfermeiras e outros médicos, e chamava para a casa dela para uma reuniãozinha. E ali, na reunião, em casa, ela ministrava a palavra. Um pouco tempo depois, teve aquela guerra na Síria, aquela revolta, aquela revolução na Síria, guerra civil. Sim. E muitos sírios, fugindo da guerra, foram para a Alemanha. E quando chegavam no hospital, feridos, para serem tratados, ela chegava com ajuda médica e com a palavra. Isso. Esse trabalho que ele está falando aí, médicos com uma missão, advogados com uma missão,
É porque, se vocês analisarem, irmãos, nessa janela 10x40, você tem problema demográfico, você tem problema econômicos, a maior pobreza, você tem problemas sociais, você tem problema de saúde. A questão da saúde aqui é precária, é horrível. Além disso, essa região aqui da janela 10x40, elas são marcadas por tsunamis, tempestades, tempestade de areia, outras situações que são naturais, que trazem problemas para essa região. Então, fica um povo sem saúde, doenças, além disso, o analfabetismo, além disso, o mundo espiritual das forças demoníacas estão aí. Então, o que a igreja vai fazer diante desse cenário? E aí eles entenderam duas coisas, aliás, três: a oração, um projeto social. Hoje nós temos missões que trabalham com social e conseguem entrar nesses países. Ele não entra logo dizendo que é missionário, ele não entra dizendo que é um evangelista, entendeu? Ele entra trazendo água, trazendo alimentos, roupas, monta uma instituição, uma ONG, entendeu? É muito bonito isso, meus irmãos. Monta uma ONG, monta uma instituição e vai dando comida, vai levando, e aquela pessoa vai vendo o amor que aquele... o que esse homem sai do país dele, essa mulher, para vir para cá? Para vir para cá e me entregar esse alimento. Então eles começam a questionar: que amor é esse? Eu li um teólogo que diz que esse é o maior testemunho pessoal e impactante, sem fala, que um cristão faz. Não é assim? Então lá ele vê assim, olha, fulano de tal está vindo do Brasil, por que ele faz isso comigo? E aí, como ele falou ali, aí ele faz um café, faz um chá, e aí dá para aquela pessoa, e sem ele fazer alarde, sem ele gritar, ele consegue ganhar aquela pessoa para Jesus. Criou um relacionamento para pregar o evangelho. Sim, aqui. Vai. Nós temos lá em Uberlândia um trabalho missionário forte. Você sabe, forte porque eu acredito que ele é forte. Inclusive de lá nós tivemos, a gente nem cita muito o nome dele, que ele esteve agora na nossa igreja. Degnaldo. Isso, que ele trabalhou lá no Egito, ficou preso lá, quase morre. Sobre ele mesmo que eu estou estendendo a minha fala. Muito importante. Fique em pé, que aí é até melhor, irmã, o pessoal ver. Então, nosso pastor Degnaldo, um menino de Deus, né? E tanto ele quanto o pastor Antônio, o Antônio foi para lá como técnico de futebol. E também nós temos a missionária Lilian, e eles foram para lá cuidar de saúde de crianças que davam uma doença na pele, tipo uma lepra na pele, e ninguém queria cuidar. E até agora eles estão de volta a Uberlândia, porque pelo amor, pelo carinho que eles tiveram esses anos todos lá, uma filha adoeceu e está em tratamento em Uberlândia, numa situação muito difícil. Né? Então, eu acho muito importante a forma, você está falando sobre forma de ir. Isso. Então, a forma que eu vejo esses meninos trabalhando, agora o Degnaldo também está lá no meio dos muçulmanos, né? Disfarçadamente, novamente, nesse trabalho tremendo. Eu falei: filho, como é que você deixa... Você formou para advogado, você é muito inteligente, fala vários idiomas, a esposa formada, né? E ele aguardou esses anos todos para conseguir de novo trabalhar o coração da esposa. Ele tem vocação mesmo. Tem uma vocação fortíssima. Eu conheço, é verdade. Está lá. Ontem ele mandou mensagem, a gente disse que estava aqui com você. Ele ficou maravilhado. Então, ele está lá fazendo um trabalho tremendo com muçulmanos. Com chazinho, a esposa fazendo chazinho na casa, aprendendo alimentação, fazendo aquele alimento que eles admiram e trazendo para casa. É uma forma tremenda. Não, eu acho tremendo. É uma coisa linda. Então, finalizando, isso que Finalizando, nós temos a Missão Sal da Terra em Uberlândia, uma igreja cristã que a gente admira também, que todo ano eles vão, os médicos, enfermeiros, dentistas, todo ano. E a nossa igreja, os empresários, a nossa igreja agora está com 20 dias que a gente trabalhou junto com eles
fazendo um grande bazar para esse investimento, para esses Lá, né? meninos todos viajarem Isso. para lá. Porque como ele falou ali, por exemplo, o irmão aqui é advogado, ele quer ir. Não, ele não pode apenas ir porque é advogado. Ele tem que ter um preparo teológico, missiológico, não é isso? Para ele poder ir. Uma é médica, ela sente mais o marido. Gente, eu estava vindo agora de um país, e quando eu estava lá no aeroporto, uma pessoa me gritou. Aí disse, pastor Oziel, é o senhor? É um rapazinho novo, a esposinha bem novinha, buchuda. Aí ele disse, tu vem de onde, irmã? Ele disse, pastor, eu sou lá, eu trabalho no muçulmano, ele me deu o telefone dele, rapaz, eu salvei. Irmão, se tu está me ouvindo aí, tu entra em contato comigo, porque ele ficou de ir na nossa igreja, eu disse que ia levar ele lá para dar uma oferta para ele, mais a esposa, um casal novinho, irmão, saiu aqui do Brasil, parece que é lá do Paraná, e foi para lá para fazer a obra. Eu perguntei para ele, rapaz, por que faz isso? Só faz isso quem tem poder de Deus. Aí é que eu digo que é revestido de poder para entrar numa área dessa aqui. Não é assim? Numa área dessa, aí pronto. Aí eu disse, rapaz, pronto. Então é o seguinte, é um médico, ele faz um treinamento missiológico, não é isso, irmão? Ele é treinado, ele é orientado. Aí ele vai com o serviço dele, e quando chega lá, ele tem um momento certo que ele pode aplicar, porque ele não pode comprometer o serviço dele, não é isso? Então tem todo um preparo, não é o fato dele ser médico, advogado, engenheiro, que ele vai, não é assim? Ele tem que ter todo o preparo e também a chamada, não é assim? Mas ele se banca, eu até disse para uns irmãos lá, que eu não preguei agora, eu preguei domingo, que era o culto de missão, aí eu disse, se o irmão quiser ir, nós estamos com a porta aberta lá, nós estamos sustentando um missionário lá, mas o irmão que quiser ir, pastor, eu quero ir para o Paquistão, pode vir que nós te manda, pode vir, pastor, eu quero ir, a igreja manda, por quê? Porque é um desafio certo, primeiro, você vai e não sabe se volta, ninguém vai enganar aqui também, não é isso? Por isso que lá na igreja nós temos um contrato, né? Nós temos um contrato, temos um seguro de vida, porque se morrer lá, temos como nós trazer para o Brasil, porque se não tiver o seguro, aí fica difícil, é muito caro. Aí é o seguinte, é morrer, por isso nós falamos aqui que é um confronto. Vocês estão entendendo o que é ser crente? Aqui no Brasil, um dia desse tem irmão contando, irmão, aqui na Bolívia eu estou sofrendo 1 quilo de carne, olha, o quilo de carne é tanto, sofrendo. Ah, meu irmão, vai, sofrendo. Às vezes tem pastor nosso aqui que diz assim, eita luta ministerial, não é assim? Eu digo lá por nós, isso aqui é do nosso. Eu disse, você não tem luta nenhuma. Termina o culto, vocês vão para casa dos irmãos. Aí lá as irmãs chegam, toda a área nossa lá, irmão, não tem uma irmã que não venha com uma panela de açaí. Não é assim? Olha o bucho deles aí, ó. Não tem um que não não tem um. Aí vem, não é assim, Macedo? Aí vem com os bichos, uns camarões, né? Aí, na hora que termina o culto, aí sofrendo, galinha caipira, 3, 4 galinhas caipira, aí pronto, na hora que termina o carrozinho, tudo no asfalto, sofrendo. Irmão, tu nunca pegou as quarentenas de Paulo, tu nunca pegou, irmão, negócio sério. Mas temos nossa luta. Olha, eu não considero a luta com o irmão ruim um sofrimento pastoral. Irmão ruim, diz o Edson Queiroz, irmão ruim é que o diabo está nele, ele não quer contribuir para o reino de Deus, não é assim? Aquele ali, tu corta ele fora, é assim, irmão, tu não quer servir aqui não? Então cai fora, não é assim? Cai fora. Tu quer ajudar? Vamos tocar para frente. Agora Edson Queiroz diz, não perca tempo com pessoas ruins na igreja, que vai atrapalhar o teu ministério, e é uma artimanha do diabo, para não deixar você fazer a obra. Às vezes tem pastores tão bons, tão trabalhadores, que um crente ruim está fazendo ele perder. Já tem 30 anos e eu lutando, tanta gente no pecado, eu lutando com o irmão com 30 anos de crente. Quer nada. Pronto. É que nem um irmão chegou lá em Corotá, ruim, tanto tempo dando problema. Aí ele, pastor Benel, eu quero me reconciliar. Pai, não, irmão, vai fazer o seguinte: vá para o mundo, te acaba na cachaça, tu fica lá. Aí quando tu disser assim, eu já me esgotei, aí tu volta. Porque eu já te reconciliei não sei quantas vezes. E tu não segura. Então, irmão, é assim, olha, eu vou dizer uma coisa, não perca tempo. Eu até um dia desse eu vi, tem irmão que fica cantando na igreja. Há muitos feridos, não é assim? Choram de angústia. Aí fica o irmão, eu estou ferido, aí vai o pastor atrás dele. Não é isso aí não. Os feridos que nós temos que ir atrás é dos que estão ganhando almas.
Nós temos que dar apoio para quem está lá. Um crente aqui dentro, tanto tempo podendo. Na hora que tem um comício, ele vai. Não é assim? Tem um evento, ele vai. Agora, na hora que é da igreja, ele bota banca. Não é assim? Ele bota banca. Conheço é muito. E na hora que é da igreja, ele, não sei, a gente vai visitar. Ei, irmão, Pai do Senhor, pastor. Não lhe vi mais na igreja. Fez bem o senhor vir aqui. Ei, irmão, pastor, não é assim? É ou não é? Não é assim? Eita, aí eu fico, meu Deus do céu. Irmão, eu fico mais preto. Aí eu fico... Pois é, tem algumas coisas na igreja que não estão me agradando. A gente vai para não dizer que a gente não visita. Aí pronto. Aí, às vezes eu levo um fonezinho, eu boto um aqui, deixa ele estar aqui, e fico só ouvindo o hino. E ele falando, tem. Eu disse, amém, meu irmão. Ô, senhor, estamos lhe esperando lá. Jesus te ama. Eu saio de lá, meu Deus do céu. A gente, tanta alma para ganhar, e eu gastando tempo com um crente que tem 30 anos que era para estar evangelizando. É assim ou não é? Aí fica um monte de igreja. Olha, finalizo aqui, querido pastor, não estrague seu ministério com a sua má postura. Coloca o texto que o pastor Wagner leu, 15 e 20, eu encerro com isso aqui. Vamos lá, 15 e 20, de Romanos. Eu li um teólogo que disse uma coisa interessante sobre isso aqui. Vai lá, 15 e 20, bota aí. Leiam aí todos vocês. Dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Eu pergunto aqui aos senhores, Paulo, ele pregou em igrejas que outros fundaram? Ó, presta atenção na pergunta. Paulo pregou e ensinou em outra igreja que outros fundaram? Pregou. É diferente. Anunciar, pregar. Agora eu pergunto, Paulo queria abrir trabalho aonde outro já tinha... Irmãos, eu li um teólogo que diz que isso aqui é a maior honra de um pastor. Hoje a maioria dos pastores, olha para cá, Brasil, eles só querem pegar crentes de outras igrejas. É ou não é? Aí diz assim, isso aqui é bom para o reino. Não tem nada de bom para o reino. Porque você está pegando um monte de crente desmantelado, que não quer obedecer, que quer a vida do jeito dele, que quer o prazer dele. Paulo diz assim, eu quero pregar é quem está em trevas. Isso aqui era o maior apóstolo do mundo, meus irmãos. Porque ele diz assim, eu não quero evangelizar aonde outros, porque ele vai ganhar aqueles que os outros já ganharam. Então ele diz assim, eu só quero falar de Cristo aonde ele nunca foi. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é o trabalho de um pastor, de um missionário? É ganhar quem já está na luz ou ganhar quem está nas trevas? E por que hoje a maioria só quer ganhar, não é assim? Um dia um pastor chegou e disse assim para mim, pastor Aziel, eu disse, pô, não, meu santo. Eu senti de Deus de sair do seu ministério, da igreja, que o senhor é pastor, e eu quero abrir meu ministério. Eu disse, amém, amém. Vai em frente. Mas antes de você sair, eu vou lhe dizer, você é irresponsável. Ele disse, o que é isso, pastor? Eu disse, você não quer ficar porque você não quer obedecer, e você quer ser maior aqui dentro. Porque tem que dizer que eu conheço as coisas. Eu sabia tudinho o que ele conversava pela beirada. Se eu fosse presidente. Se eu fosse. Aí eu disse, você não quer obedecer às normas. Outra coisa, eu ia acreditar que tu era um homem de Deus, se tu chegasse para mim agora e dissesse, pastor Aziel, Deus me deu uma visão e eu quero sair do seu ministério, porque eu quero ir lá para o Oriente Médio. Aí eu ia acreditar. Não é assim? Eu ia acreditar que ele tinha um... Não é assim, pastor? Agora, aí quando ele no meio da conversa, ele disse, eu vou sair mesmo. Pronto, eu disse, você ganhou da Assembleia de Deus mais de 20 anos, formou sua família, formou seus filhos, tudo com o dinheiro da igreja, e agora você diz que tem uma visão, uma chamada. Que negócio me abençoa. Me dá uma benção. Tem negócio de benção. Eu disse, irmão, vai para a tua igreja. Abre tua igreja, vai para lá. O que tu quer com o negócio de minha benção? É assim. Tem gente que é desse jeito. Lá em casa tinha uma moça que trabalhava um bocado de tempo, eu mantendo ela, ajudando ela. Aí um dia ela foi atender o telefone lá em casa. Era um padre, queria falar comigo. Na hora que ela atendeu, ela disse, benção, padre. Eu disse, meu Deus do céu, eu sou pastor aqui há tanto tempo, tu não me dá benção. Aí agora precisou tu dar. Ele disse, pastor, que é isso?
Aí tem gente que é assim. Então o que acontece? Aí eu disse lá para ele, eu disse, não é chamada de ministério, porque se fosse chamada de ministério, era como esse aqui. A dignidade de um obreiro, irmãos, é pregar para quem está em trevas, e não pregar para quem está pronto. Jesus disse na parábola, é em busca de um, do que 90, que não precisa. Está aí. Então, qual é a dignidade de um pastor? É ele nunca plantar onde o outro já plantou. Qual é a dignidade de um pastor? Eu acho também bonito assim. Outro exemplo aqui. Pastor Eurípides, se ele chegar e disser assim, pastor Aziel, eu senti de Deus de abrir meu ministério e eu quero a sua bênção. Eu quero dizer para o Senhor que eu vou abrir numa cidade, eu não quero abrir na cidade que eu sou pastor, porque eu sei que aqui eu tenho influência, e eu não quero usar minha influência para atrair crentes para a minha, eu vou começar onde ninguém me conhece. É também de Deus ou não é? É. Agora quando ele diz, olha, eu estou saindo, mas não estou levando ninguém. Ele já, irmão, aonde é que tu congrega 30 anos numa cidade, não vem, aí você conversa para boi? Dormir, aí pronto, aí a pessoa, eu disse para ele, aí eu disse, eu disse as verdades, aí no meio da conversa ele disse, e os crentes desviados, eu posso ir atrás? Eu disse, pode. Aí ele disse, você sabia que aqui também tem crente que não gosta do senhor? Eu posso levar esse? Eu disse, você faz um favor para mim. Aí pastor Zé, olha, eu vou te dar, tu leva os desviados, eu disse para ele, leva os desviados, leva os que não gostam de mim, leva tudo. As irmãs fuxiqueiras do ciclo de oração, arrasta tudo, faz tua igreja assim, não foi? Aí pronto. Até hoje, irmão, ele não tem igreja nenhuma, se acabou tudo. Não tem, porque é o seguinte, irmãos, um homem de Deus não suja o seu ministério arrancando crentes de outras igrejas. Não é assim? Um homem de Deus não suja o seu ministério queimando outro pastor para ter crente com ele. Um homem de Deus chamado, ele quer falar de Cristo aos que estão nas trevas. Então, que Deus abençoe você, e vamos orar pela janela 10/40, e vamos clamar por esses povos, em nome de Jesus. Pastor Eurípides orando a Deus aqui, encerrando esta aula, eu quero agradecer a cada um de vocês, que formou essa classe maravilhosa. Fica em pé a classe aí, ó, com a classe, levante a mão aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, pastor Eurípides orando a Deus, encerrando esta aula, e também impetrando as bênçãos apostólicas, orando pelos irmãos que nos acompanham, em nome de Jesus. Oremos então, queridos. Amado Deus e nosso Pai, te louvamos por este momento tão precioso, esta aula maravilhosa que tivemos, ó Deus eterno, que ela também alcance muitos corações e seja abençoado. Senhor Deus, nós aqui apresentamos os missionários que estão trabalhando nestes países fechados, Senhor, com tanta resistência. Usa a vida deles, meu Pai, para ganhar almas para o Teu reino, abençoando, Senhor, a família de cada um. Ó Deus, que possamos sair daqui com os nossos corações, Senhor, inflamados, aquecidos, incendiados. Ó Deus, vendo a necessidade, Senhor, da evangelização dos povos, e que possamos contribuir, Senhor, com aqueles que lá estão trabalhando, Senhor, diante de grandes desafios, enfrentando perigos, ó Deus, ameaças, mas que o Senhor esteja renovando cada um deles, e que eles não recuam, mas que eles avançam, Senhor, diante da chamada que receberam, e que o Teu nome, através deles, sejam glorificado. E nós que aqui estamos, que possamos segurar a corda, Senhor, sustentando eles que lá estão, através da oração, da contribuição e de tudo quanto nós podemos fazer. Abençoa cada um de nós, pastor Osiel Gomes e a sua família e toda a equipe, Senhor. Nós assim oramos e pedimos que a bênção do Senhor continue sobre a vida e o ministério do Teu Filho. Nós assim pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Digamos juntos agora, todos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco, não só agora, mas para sempre. E todos digam amém. Muito obrigado. Deus abençoe.